Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. Quando a gente pensa que já ouviu tudo, lá vem mais um festival de besteira. Ou como dizia o nosso querido jornalista Sérgio Porto, ou Stanislau Ponte Preta, como queiram, o criador do samba do crioulo doido, é coisas absurdas que a gente escuta. E parece que agora é moda, né? Uma ministra de Direitos Humanos tem a coragem de dizer, numa entrevista coletiva, que crianças que são estupradas no Pará, isso acontece porque elas não usam calcinha. Sabe, a gente parece assim que esse pessoal parece que está brincando com a cara da gente, ou mesmo está fazendo algum curso de piadista. É absurdo isso. Afora a violência que é acometida contra a população brasileira, contra a juventude brasileira, contra os idosos brasileiros, contra a mulher brasileira a todo momento. E hoje eu vou conversar com o nosso querido Dr. Marcos Moura sobre uma arma que você compra em qualquer esquina, em qualquer ponto de rua nesse país. E é responsável pelo mais elevado índice de mortes no Brasil. E é vendido abertamente. E esse pessoal da piada pronta não está nem aí, que é o álcool. E sobre o álcool eu vou conversar com o doutor Marcos Moura. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia. Bom dia, público. A gente fica um pouco chocado, né? Assim, principalmente quando a gente vê o levantamento de uma pesquisa que diz que nosso consumo de álcool aumentou em 10 anos, praticamente ele está 3 vezes maior, né? Tem uma pesquisa recente da Fiocruz que fez um levantamento de várias drogas no Brasil, não só do álcool, mas do uso abusivo de substância psicoativa numa idade de 12 anos a 65, se eu não me engano. Mas assim, 65 anos. Desde a idade, vamos pensar, o início da adolescência até uma idade mais velha, e observou dados alarmantes quanto ao aumento. Por exemplo, em 2006, a média de litros de álcool consumidos pelas pessoas no Brasil, pelos brasileiros, era mais ou menos de 6 litros. Isso em 2016, então uma década depois, passou a ser 8,9 litros, praticamente 9 litros. Então esse aumento, se você comparar com a média de consumo por pessoa no mundo, ele é 3 litros a mais. Em geral, no mundo se consome 6 litros de álcool por pessoa. Se a gente pensar na América Latina, né, o Brasil está abaixo apenas do Canadá, onde a população consome 10 litros por pessoa, e os Estados Unidos, que é 9,3. Então, assim, isso indica, na verdade, né, não só o maior consumo, mas uma multiplicação de todos os problemas que a gente sabe que são inerentes a um uso abusivo. Né? A gente está falando só do uso em média, né? Mas também aumentou o número de abuso de álcool. Né? Numa pesquisa de 2015, um ano antes da aplicação do questionário, aproximadamente 44% das pessoas entrevistadas, né, relataram ter consumido álcool de uma forma que poderia ser indicativo de pesquisa de abuso. Quer dizer, é um número muito alto, né? Se você pensar na população geral. Sempre maior esse número de consumo nos homens, né, do que nas mulheres, mas também aumentando
o uso abusivo nas mulheres. E entre os jovens também, né? Entre os jovens, em todas as faixas etárias houve um aumento. Porque o jovem se faz propaganda direto, é proibido a venda de bebida alcoólica a menores, mas é o que a gente mais vê, né? Assim, uma coisa louca. E um outro fato, né, que a violência doméstica, ela normalmente acontece depois de uma bebedeira, né? Isso. Também tem algumas perguntas que avaliam essa correlação entre situações de violência ou suicídio sob o efeito do álcool, né? Acidentes de trânsito sob o efeito de álcool. Então, todas essas categorias, vamos pensar, de violências ou de situações de risco e acidentes associadas ao álcool também aumentaram bastante na última década, o que é muito preocupante. Há alguma contrapartida, por exemplo, uma tentativa das autoridades em reduzir isso, ou o senhor não vê? Eu acho que sim, em relação a algumas situações como o trânsito, né? As regras de tolerância a você dirigir alcoolizado, elas passaram praticamente a tolerância zero. Mas hoje tem se afrouxado muito algumas regras de trânsito, mas mesmo, né? não se afrouxando, a pesquisa mostra que 12% das pessoas, se não me engano, dos homens, dirigiram alcoolizados após, mesmo com essas regras, né? E as mulheres é bem menor, esse número é 2% dos entrevistados. Mas você vê que mesmo quando você aumenta, vamos dizer assim, uma regulação pela lei, você ainda vai ter os casos de que a pessoa vai utilizar em excesso e pode se colocar em risco. Acho que muitas medidas existem, mas não são cumpridas. Por exemplo, essa questão de você só poder vender álcool acima de 18 anos, que é uma questão que existe, né? Ela não é muito observada, né? Penso, né, que se deveria pensar em medidas mais protetivas, não pensando só no consumidor, vamos pensar assim, na pessoa, né, no indivíduo que faz uso da substância, mas medidas mais sociais. Em alguns países mais desenvolvidos, o preço da bebida ele equivale à quantidade de álcool da destilação. Então, as bebidas que têm mais álcool, elas são mais caras. As bebidas que têm 4%, 6% de álcool, elas são mais baratas. Isso é uma medida geral que força você a beber menos, pelo menos no sentido da quantidade, né? Se você pensar na nossa realidade, a gente tem a bebida mais barata é a mais forte, que é a cachaça, né? Então, que você encontra por muito pouco preço. Então, essa é uma medida, de certa forma, que tem um impacto muito grande, né, na diminuição do adoecimento pelo abuso do álcool e no acesso, né? Outras medidas, como, por exemplo, você não pode ter bares, algumas metragens de escolas, de hospitais, isso seria proibido, né? Que os bares eles são taxados quanto mais tarde eles ficam e vendam álcool, mais eles pagam de imposto, o que obriga a muitos bares fecharem mais cedo, porque as regulações são mais fortes. Então, acho que esse tipo de regulação que vem um pouco por fora ajuda um pouco a sociedade a se articular de uma maneira diferente, né? Porque eu acho a sociedade muito desprotegida em relação a isso. É como se não houvesse problema, né? Como você falou, as propagandas aí, tudo muito associado à festa, e álcool é ótimo para festa, não sou contrário a isso, né? Mas não existe uma medida realmente social protetiva, né, de um conjunto de medidas que facilita, que na verdade dificulte esse acesso e esse uso. E quando algum discurso, né, como hoje em dia a gente vê muito, ele é feito em cima de uma moral, muitas vezes religiosa, e hoje o grande vilão, até mesmo, parece até uma coisa já bem articulada, que no final é para render receita financeira, é o crack. Mas, assim, colocando o crack e o álcool, quem mata mais no Brasil hoje, doutor Marcos? No Brasil e no mundo, o álcool. Isso é uma resposta sem alguma dúvida, é medicina baseada em evidências, então o álcool ele mata por causa dessas situações de violência,
né, por causa das situações de suicídio, mas também por causa das doenças clínicas que ele vai provocar, né, ao longo do tempo. E às vezes não se tem essa correlação, a pessoa morre de pancreatite ou ela morre com algumas questões de fígado, mas no fundo a doença de base que está ali desenvolvendo essas situações clínicas é o álcool. Então, é evidente que o crack é um problema muito grande, como outras drogas, e todos devem ser enfrentados com muita seriedade. Mas e não o dentro álcool, de um falso moralismo. mas você não né? deveria fazer esse peso de que uma droga é pior do que outra. A pessoa que sofre de uma dependência, para ela, aquela droga é a mais importante. Não importa se é um benzodiazepínico, né, uma medicação calmante, né, que a pessoa dependa e use de uma forma que, se não utilizar aquela substância, passa mal, porque é isso que é dependência, né? Em algum momento o meu corpo pede a substância mais do que eu consigo controlar, né? O álcool é uma doença por causa disso, né? Em determinado momento o fígado ele passa a funcionar, ele escolhe funcionar usando o álcool como uma fonte de energia, porque é uma fonte de energia pronta. Então cada célulazinha se converte como se fosse um motor a álcool, e a pessoa, em determinado momento, ela simplesmente passa mal, ela não usa mais os alimentos, sais minerais, proteínas para fazer energia para se manter, mas ela usa a energia pronta do álcool. Então, às vezes, você sente a necessidade como se você tivesse necessidade de tomar água, né? E a gente não tem ideia disso. Então, as pessoas acham que elas vão parar quando elas querem, ou elas têm um discurso de que elas realmente não passam mal, né, quando usam, que é recreativo. Esse discurso não bate com a realidade da doença em si, do que ela causa, o malefício, né, no corpo. Então, há também uma discrepância muito grande entre o imaginário social do que é o álcool e o que realmente ele é enquanto uma doença, né, que causa essa dependência. Há uma maneira de quem está com vício do álcool, ele atenuar, ele através de um autocontrole, tentar atenuar esse vício? Olha, isso é uma batalha que a gente vem travando no campo da prática de tratamento nos últimos anos, desde que a rede de saúde mental do SUS, a RAPS, ela se organizou para atender os transtornos ou as dependências de substância psicoativa nos CAPs de álcool e drogas. Ela mudou o modelo de um modelo de abstinência para um modelo de redução de danos. Então, a gente vai pegar cada pessoa que tem um sofrimento por causa de um abuso de uma substância, e muitas vezes isso é múltiplo, né? A gente tem observado que são múltiplas substâncias, a álcool abre a porta para outras substâncias, e você vai trabalhar com ela um projeto, né, singular com cada pessoa, para que ela consiga começar a reduzir o dano que aquela substância causa. Então, os trabalhos multidisciplinares dos CAPs, álcool e drogas, eles procuram trabalhar com a pessoa as situações de risco para usar e abusar de uma substância e construir com elas estratégias de enfrentamento, né? Então, situações de risco, habilidade de enfrentamento para cada situação. E nesse processo, a pessoa ir recuperando a qualidade de vida dela e usando a substância em menos quantidade, né, com menos intensidade, e recuperando algumas questões sociais e familiares que ela perde. E vocês têm conseguido isso, essa redução? A gente tem conseguido, né, é difícil, mas se você comparar também com... existe hoje uma briga muito grande, um embate entre comunidades terapêuticas, que muitas delas não são da saúde, né? Elas não são unidades médicas ou clínicas, elas trabalham com alguns conceitos de religião ou de algumas coisas assim, e elas pregam, então, a abstinência, né? Então, a pessoa vai para uma comunidade dessa, ela passa 6 meses, depois de 6 meses ela sai, e ela deveria, entre aspas, não recair, né? O que a gente vê é que isso é muito relativo, porque esse afastar da realidade, né, deixar a pessoa trancada, forçada a não usar, muitas vezes não faz com que, ao sair, ela tenha adquirido essas habilidades de enfrentamento, ela tenha entendido as situações de risco para o uso, né? Então, muitas vezes a recaída ela vem e a pessoa passa por sucessivas reinternações de longo prazo. E no processo do CAPS, a gente colocou um novo conceito, que não é recaída, que é o lapso, né? Claro que, num processo de deixar de usar o álcool, as pessoas vão ter lapsos, elas vão
no final de semana ou numa situação de festa, numa situação de carnaval, de Natal, agora de final de ano, elas podem beber de uma maneira um pouco mais abusiva, mas se ela não enveredar vários dias naquele uso e ela retornar ao tratamento, aquilo foi um lapso e a gente vai trabalhar com ela esse lapso. Por que aconteceu isso, né? Qual era o plano que a gente tinha? Como é que você chegou novamente nessa situação? E assim a pessoa vai, passo a passo, diminuindo, né, esse uso gradativamente. Claro que se chegar na abstinência, isso é uma maravilha. O que eu não posso é partir do pressuposto que a abstinência vai chegar como um milagre, né? Então, se nesse processo de redução de danos, né, a pessoa vai recuperando seus vínculos sociais, familiares, os de trabalho, né, ela vai adquirindo maior controle sobre esse uso abusivo, né? Ela pode chegar numa conclusão que ela deveria parar, porque ela não consegue. Isso vai depender muito aí de cada personalidade, de cada estrutura. De cada cidadão, né? E só para deixar registrado uma coisa que eu ainda acho que funciona muito, embora vá vamos dizer assim, pelo viés da abstinência, são os alcoólatras anônimos como grupo, né? São grupos que existem já há muitos anos e que geralmente, se você associar já no processo mais avançado do tratamento, quando você tem essa redução de danos, né, frequentar os AAs, a gente tem resultados também muito bons. E aí, no caso mesmo, a pessoa ficar abstinente. Eu queria, inclusive, falar um pouquinho sobre os alcoólatras anônimos, né? Porque eu acho muito interessante. Eles, inclusive, têm uma discussão em grupo, né? São Isso. Pessoas que já conviveram com aquela realidade e cada um passa a sua experiência de vida para o outro, e lá eles têm um lema, né, que evitar o primeiro gole, né? Isso, é por isso que eu falei. Eles, embora tenham essa questão, né, da abstinência, né, como é um grupo, entre aspas, espontâneo, é uma autoajuda e uma ajuda mútua entre eles, ali tem uma força muito grande. É verdade. Que segura, né, muito o comportamento aditivo de muitas pessoas. E quem não cabe nesse perfil, né, procurar outras maneiras de fazer esse tratamento. Né? Existem vários hoje em dia, né? Procurar também adequar à sua realidade, ao que você acredita. E a família, eu acho que é muito, muito, muito importante, né? O apoio da família, o fim dos preconceitos, né? E a gente verificar que o álcool é uma doença, né? Isso. No trabalho nos CAPs é muito importante que a gente se aproxime da família e retrabalhe alguns conceitos, né? Algumas crenças ou preconceitos, né, que tanto o usuário quanto os familiares têm, para conseguir reconectar alguns projetos, fazer novos acordos e se criar uma tolerância que vai, com o tempo, levar a uma confiança de que é possível, né, uma redução, de que é possível uma convivência um pouco mais pacífica, mas é muito difícil, porque a gente também vê muito, né, as perdas que o abuso de álcool causa efetivamente, né, na vida pessoal e familiar desses pais, dessas mães, né, no cuidado com seus filhos e os entes queridos deles. É uma desestrutura total de um elo familiar, né? Isso. Doutor Marcos, final de ano, Natal, Ano Novo, inclusive já vem o Carnaval, né? Isso. O senhor aconselha a essas pessoas que fazem uso do álcool a não beberem, a praticarem uma abstinência total? É uma pergunta difícil, mas evidentemente que, assim, pessoalmente eu não aconselho isso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter uma consciência de colocar o álcool na vida delas e nas situações sociais e de festa de uma maneira que realmente seja de celebrar a vida e de celebrar o encontro ali com as pessoas. O álcool tem essa função, né? Ele sempre teve uma função também em rituais religiosos de possibilitar que as pessoas tenham experiências comuns e experiências também de transcendência, de descoberta de algumas coisas. Então, sem extremos, né, eu acho que as pessoas devem sim
se faz parte da cultura delas, aproveitar isso, tomar sua champanhe, né? Se não pode, se são aqueles casos de realmente pessoas que estão em abstinência, existem hoje, né, os vinhos sem álcool, biológicos, existem as cervejas sem álcool, né? Você até nesse sentido, você tem maneiras também de estar ali com a sua champanhe fazendo o ato simbólico, né, de brindar, e beber com moderação mesmo, né? E se realmente passar um pouco do limite, aí ter sempre alguém por perto que vai te ajudar e não burlar a lei, né? Você sabe que tudo que você faz sob efeito de álcool não é perdoado, é acentuado. Então, um acidente sob efeito de álcool são 2 crimes, é o acidente e ter se alcoolizado, né? Um assassinato sob efeito do álcool aumenta a pena, porque você estava, né? O primeiro crime é você ter usado uma substância além da conta e alcoolizado ter praticado a segunda coisa. Então, lembrar sempre do limite social, dar um jeito aí de balancear e brincar, sim, o Natal, o Carnaval, né? Eu também vou tomar o meu vinhozinho e a minha champanhe com toda a moderação e espero que as pessoas também façam isso da melhor maneira possível. Ok, doutor Marcos, muitíssimo obrigado ao senhor mais uma vez. E é uma droga lista que, infelizmente, mata mais do que bala de revólver, como disse o nosso querido Adoniran Barbosa. Bom dia. Bom dia. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenham um bom dia. Professor, professora, o Simpere é o sindicato de todos os trabalhadores e trabalhadoras da rede de ensino público municipal da cidade do Recife. Participe de nossas assembleias, de nossos seminários, de nossas conquistas. Venha conversar conosco. Simpere, filiado à CSP com Lutas, Simpere, Resistência e Luta. Tá precisando de pneus para o seu carro? A Fácil Pneus tem a maior variedade e o menor preço. São 8 lojas no Recife, Olinda e Paulista. Sempre um pertinho de você. Tem pneus Aro 13 a partir de R$ 159,00, Aro 14 a partir de R$ 169,00 e pneus Aro 15 a partir de R$ 179,00. E o legal é que você pode dividir em até 10 vezes nos cartões. Ligue e confira. Fone é o 3012-2020. Fácil Pneus. A maior variedade e o menor preço.